Mais uma vez, muito bom dia a todos. Dando continuidade à nossa programação, nós hoje teremos três doenças, né, ainda de pequenos ruminantes, que também têm uma importância muito séria, tanto na nossa região quanto em outras regiões do país e do mundo. Então, a primeira delas é a chamada língua azul. Língua azul ou blue tongue, né, como está disponível em algumas literaturas. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que a língua azul, ela, embora nós estejamos trabalhando com ela no módulo de pequenos ruminantes, mas ela é uma doença que também afeta grandes ruminantes, bovinos, bubalinos, e isso é uma doença de caráter muito preocupante, porque a língua azul ela tem nos grandes ruminantes, né, nos bovinos, um aspecto muito semelhante à febre aftosa. Ela pertence àquele complexo de doenças vesiculares do Ministério da Agricultura. Consequentemente, né, devido ao seu potencial também de agressão a esses animais, e essa similaridade com a febre aftosa, ela pertence a esse grupo de doenças de notificação obrigatória. Então, diante de um surto, né, diante de uma suspeita, é o nosso papel, também de outros integrantes da comunidade, de realizarmos a notificação ao sistema de defesa local. Tá? Então, é uma doença de notificação obrigatória e tem uma importância muito séria também em pequenos ruminantes. Outro detalhe importante que nós não podemos esquecer é um dos principais mecanismos de transmissão dessa doença, que é a transmissão vetorial. Então, alguns insetos, né, tabanídeos, mosquitos, algumas espécies de mosquitos, eles têm um papel primordial na transmissão dessa infecção, né, na transmissão desse vírus, né, uma doença viral, e isso se manifesta, inclusive, pelo padrão de disseminação da doença. Né? São observadas algumas características interessantes em relação a essa transmissão que nós vamos falar um pouco mais adiante. Então, a língua azul, né, ela na verdade ela recebe esse nome por causa de características muito próprias da infecção. Né? É uma infecção que tem um nível de agressão considerável na mucosa, principalmente na mucosa oral. E um dos sinais interessantes é a questão da língua cianótica. Então, a língua dos animais infectados, de alguns animais infectados, ela fica cianótica, inchada e cianótica. Né? A face como um todo, na verdade, apresenta uma inflamação seríssima, em alguns casos, nos casos em que há sintomatologia clínica. Então, por esse motivo, a doença é chamada de língua azul. Nessa imagem, ela foi retirada do site da OIE em 2015, e ela mostra o status do nosso país como a doença limitada a uma ou mais zonas. Né? Então, para a OIE, né, nós tínhamos esse status, assim como a Índia, nesse mesmo momento, nesse mesmo período. E isso se deu graças a um surto que nós tivemos no Rio de Janeiro, em uma determinada propriedade, né, um surto seríssimo, porque nós sabemos que, embora várias pesquisas tenham demonstrado a presença de anticorpos para essa doença nos animais, né, não só, inclusive na nossa região, mas a doença ela é uma doença, digamos assim, ela é tida como rara, uma doença exótica no Brasil, porque ela acontece assim muito esporadicamente em forma de focos. Então houve esse surto seríssimo lá. Como nós já estamos, né, conversando sobre isso em outras oportunidades, por se tratar de uma doença que não é endêmica aqui no nosso país, então esse primeiro contato, né, essa chegada repentina do patógeno, ele causa transtornos seríssimos, mesma situação do SARS-CoV-2 em humanos, né? Esse primeiro contato ele gera problemas, transtornos muito mais graves, sinais muito mais graves, então felizmente, esse surto ele foi contido, né? O Ministério, o Sistema de Defesa Estadual, atuou muito brilhantemente nessa ocasião e conseguiu conter o surto. Mas, se nós formos observar esse mapa recente, né, que data do final do ano passado, né, que são os últimos dados que já constam na base de dados da OIE, o Brasil ele se encontra aqui nesse status azulado. Se a gente for ver na legenda, tem assim, ó, presente para outros sorotipos. Então significa dizer que nós não temos eventos em curso no momento, nós não temos a doença clínica nesse momento, mas trabalhos, levantamentos
epidemiológicos, né, testes sorológicos, têm demonstrado a presença de outros sorotipos do vírus. Então, isso significa que, de algum modo, a doença circula no nosso país, né, inclusive para sorotipos atípicos, né, mas a doença clínica em si, a última vez que nós observamos foi no ano de 2015, lá em Vassouras, no Rio de Janeiro. Tá? Então, existe uma carência muito grande de pesquisas em relação a essa doença para tentar entender esses mecanismos atípicos de transmissão, né, e como é que o vírus circula, né, se existe participação de outro tipo de vetor, de uma outra espécie de hospedeiro, e por que nós, já que os anticorpos estão presentes em vários rebanhos que são pesquisados, por que nós não temos a doença clínica, né? Então, são coisas que ainda necessitam de mais avanços em pesquisas para que a gente possa entender de uma forma mais clara. O fato é que a doença é uma doença rara aqui, mas que nós temos, em alguns momentos, já tivemos em alguns momentos, surtos que foram controlados. Então, em relação ao agente causador, né, nós falamos que é uma doença viral, um vírus extremamente variado, né, existem 27 sorotipos diferentes desse vírus, e ele pertence à família Helviridae. Então, é um orbivírus. O orbe, né, como diz aqui, vem do latim, significa anel, porque justamente é o formato, esse formato esférico que a partícula viral ela possui. Tá? Então, orbivírus da família Helviridae. E ela afeta várias espécies, como nós falamos, né? Então, os pequenos ruminantes, bovinos, né? Também alguns ruminantes selvagens, inclusive o veado da cauda branca e os ovinos europeus são as espécies mais acometidas pelo vírus. Inclusive, né, você pode ver que é uma doença que está muito presente em espécies silvestres. Então, isso também dificulta, de certa forma, esse controle e essa contenção de surtos, porque nós sabemos que animais silvestres também podem funcionar como hospedeiros. Em relação à transmissão, nós vimos que ela é uma doença primordialmente vetorial. Então, por ser uma doença vetorial, aqueles mecanismos tradicionais de transmissão, aquelas vias de transmissão tradicionais em outras enfermidades, aqui não tem tanta importância assim. Por exemplo, secreções que esse animal venha a expelir, excreções, os próprios aerossóis, manipulação de carcaças, de órgãos, né? Não tem importância epidemiológica na transmissão. Tá? Então, a transmissão, ela é, pelo menos até o que se sabe no momento, vetorial. Então, ela necessita da presença de um vetor para que se espalhe no rebanho, chegue até rebanhos susceptíveis. O vírus não sobrevive no tecido muscular ou material em putrefação. Então, esses espécimes biológicos também não funcionam como vias de transmissão importantes epidemiologicamente. Tá? Então, é outra questão que diferencia um pouco a língua azul de outras enfermidades. Já agulhas contaminadas, né, ou seja, vetores, fômites, piolhos, carrapatos, moscas, aqueles insetos que fazem reparto sanguíneo, né? Pode ocorrer também transmissão intrauterina, né, da mãe para a sua cria. Também através de portas de entrada, como feridas, soluções de continuidade na pele, o próprio colostro, placenta contaminada, o sêmen, né, é muito importante, já foi demonstrado que sêmen fresco ou mesmo congelado, né, ócitos, embriões, eles também possuem uma certa carga viral, possui um potencial infectivo considerável. Né? Então, o reprodutor ou a matriz, né, que tenham esse material coletado no momento da viremia, no momento que eles estiverem em viremia, se forem coletados esses conteúdos, esses espécimes, com certeza, né, a doença vai poder ser perpetuada através deles também. Então, vamos lembrar, né, que vetores, sejam eles fômites ou vetores animados, como é o caso dos insetos, podem ser um veículo de transmissão, assim como outros, essa transmissão vertical, né? Mãe para filho, ou também através dos reprodutores, sêmen dos reprodutores coletados em período de viremia. Em relação à importância econômica, embora ela seja uma doença rara no Brasil, existem trabalhos que mostram o impacto dessa enfermidade em outros locais do mundo. Então, veja só,
ela é responsável por cerca de 3 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos em relação ao seu combate, ao seu controle, né? Todas as estratégias de controle que são tomadas com o intuito de conter esses surtos, eles geram um prejuízo para a nação em torno de 3 bilhões. É um número altíssimo. Além disso, né, a doença ela pode causar óbitos, abortamentos, os animais têm perda de peso, um impacto direto na produção de leite, né, que vai ficar reduzida, e queda na eficiência na produção de carne. A doença também ela atua afetando diretamente o desenvolvimento ponderal dos cordeiros, né, dos caprinos, dos bovinos infectados. Então, animais eles têm um desenvolvimento muito aquém do que se estivessem sem a infecção. E também uma coisa extremamente importante seria as restrições que ocorrem em relação às exportações, tanto de animais vivos, de países onde a doença está presente, também como do seu sêmen, né, que também oferece risco de transmissão. Então, em países onde a doença é endêmica, existe uma série de barreiras por parte de países livres na compra, na comercialização desses animais e desses produtos, justamente por causa do risco de transmissão, o risco de disseminação da infecção. Então, é uma doença que tem um impacto muito considerável na economia. Esses recortes aqui, eles são de matérias de jornal que foram veiculadas na época do surto aqui no Rio de Janeiro. Então, uma delas dizia assim, ó, surto de língua azul, uma doença rara no Brasil, vitima um rebanho de 99 ovinos em Vassouras e gera prejuízos. Então foram exatamente os animais, né, que vieram a óbito ao todo nesse surto. E aí, quando ocorreu esse foco lá, né, esse foco que quando nós falamos foco, dizem respeito àquela propriedade onde a doença surgiu. Então, o Ministério, juntamente com outras instituições de pesquisa, como a Embrapa, fizeram uma série de reuniões, o Sistema de Defesa local também, né, no Rio de Janeiro, para discutir o que seria feito diante desse foco. Então, quais seriam as medidas que seriam adotadas para conter esse foco, já que se tratava de doença rara? Então, por se tratar de uma doença exótica no nosso país, em primeiro lugar, a vacinação não era permitida, certo? Porque é aquela velha questão que nós discutimos aqui em várias aulas. Não existe motivo, né, epidemiologicamente falando, para você utilizar uma vacina em um local onde a doença não exista. Então, eles sentaram, né, e começaram a discutir. Bom, diante desse surto, né, da doença estar presente no nosso país, nós vamos liberar a vacina? Não vamos. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a destruição do foco? Então, foram tomadas medidas muito acertadas, inclusive nessa ocasião optou-se por não liberar a vacinação no Brasil, porque entenderam que o surto poderia ser contido através de outros protocolos, como principalmente o isolamento do foco, o isolamento da área, a proibição no trânsito tanto de animais quanto o controle do trânsito de pessoas que vinham e iam até essa propriedade, né, esse local. Então, sim, e também o abate sanitário dos animais, né, do rebanho. Então, foram medidas muito acertadas, a vacina não foi liberada, tanto que não é permitida a vacinação no Brasil, e o foco foi contido. Né? Então, foram decisões acertadas que o Ministério e o Sistema de Defesa tomou diante desse foco. Felizmente, né, pelo visto, nós tivemos êxito, porque desde então não tomou-se conhecimento de um novo foco em nenhum outro local do país. Bom, em relação aos sinais clínicos, então o que nós temos? Primeiro, a partir da entrada do vírus no animal, né, existe um período de incubação de mais ou menos 7 dias. Então o vírus ele vai se replicando no organismo desse hospedeiro e 7 dias após começam então a surgirem os sinais clínicos, que seriam a febre. Né? Essa febre ela pode perdurar em torno de 7 dias também, né, mais à frente. E aí começa o processo inflamatório na mucosa oral e nasal desse animal. Né? Então, uma vermelhidão, começa a se formar também um edema naquele local. O animal ele pode ter um lacrimejamento por causa também de uma conjuntivite que possa surgir. Então, nós vemos que são eventos que estão relacionados com a face desse animal. Né? Processos inflamatórios, um processo inflamatório que acontece a nível de rosto, de face. Conforme essa imagem aqui que nós podemos observar.
Então, esse ovino, ele tem, se você observar, ele tem uma certa edemaciação nos lábios, no próprio focinho, em torno dos olhos. Esse aspecto avermelhado também do processo inflamatório, né? Um lacrimejamento. E aí essa sintomatologia, dependendo da situação, ela vai se agravando. Tá? Então nós vamos ver então, o desfecho dessa situação. Pode haver, novamente, febre, corrimento nasal, que pode iniciar-se mucopurulento e passar depois a sanguinolento, né? Por causa justamente do aumento no processo inflamatório causado pelo vírus na face, na parte superior do trato respiratório e da mucosa oral. A salivação, ela também é oriunda dessas lesões que acontecem na boca. Esse avermelhamento também, né, em todas essas mucosas dizem respeito ao processo inflamatório. E aí, com o avançar do processo, com o avançar da infecção, vão surgindo outras lesões. Ó. Então começam a surgir úlceras na língua. Vejam, né, que até em pequenos ruminantes a sintomatologia ela é muito semelhante à febre aftosa. Pode haver essa cianose, né, que dá origem ao nome da doença, na mucosa oral e nasal. Diarreia hemorrágica, então veja que os animais eles têm uma espécie de febre hemorrágica. Né? Esse processo inflamatório, essa síndrome inflamatória, que cursa com o surgimento de lesões orais, também lesões que podem aparecer em outros locais, né, do organismo do animal, mas principalmente na mucosa oral, e também ele tem esses sintomas hemorrágicos que podem sair nas fezes, que podem sair na mucosa nasal. E aí, né, dispneia também por essa dificuldade respiratória, já que afeta também o trato respiratório desse animal. E a perda de lã, ela é na verdade uma consequência dessa agressão geral que o organismo do animal está sofrendo com a infecção. Então, são problemas, são sintomas variados que podem acontecer. Então, veja só, nessas duas imagens nós temos a formação, primeiro, na imagem mais de cima, de úlceras na mucosa. E na imagem um pouco mais abaixo nós temos, mais uma vez caracterizado, esse processo inflamatório. Se você observar, ele tem um corrimento sanguinolento também nas narinas e a língua cianótica, né? E bastante inchada. Então esse é um processo muito típico causado pela infecção. Aqui nós temos já sinais bem mais exacerbados, em que esse animal ele tem uma epistaxe e lesões também, tanto na mucosa oral quanto nasal, que vão resultar nesse processo hemorrágico, muito comum de acontecer. Essa imagem eu acho interessante porque ela diz respeito a um efeito secundário da infecção. Secundário, mas ao mesmo tempo, creio eu que tem o mesmo nível de importância dentro de uma criação. Então, se você observar, o animal menor, ele é um animal positivo para o vírus. Certo? Então, eles fizeram uma comparação em relação ao animal infectado e ao animal não infectado. Esses dois animais eles têm a mesma idade, submetidos também ao mesmo regime de manejo e alimentação. Então, veja o impacto indireto que a infecção tem no desenvolvimento desses animais. Né? O ganho de peso em relação ao animal sadio é notável. Né? Então, isso gera também um impacto econômico. Né? A gente não pode esquecer desse efeito secundário da infecção. Creio eu que em muitas propriedades, principalmente em regiões onde a doença é endêmica, esse é um impacto muito considerável, né? Um impacto importante dentro dessa doença. Outro sinal que se parece muito, por exemplo, com hemoncose, né, em pequenos ruminantes, é o surgimento desse inchaço submandibular, desse edema submandibular. Né? Então, animais com hemoncos, eles desenvolvem muito facilmente esse tipo de barbela, de edema de barbela, né? E aqui também, no caso da língua azul, em alguns casos nós temos essa situação. Creio eu que por mecanismos também fisiológicos secundários, como a hipoproteinemia, né? E outras lesões que o vírus possa causar no organismo desses animais. Alguns animais apresentam também claudicação, por causa das lesões que acontecem a nível de coroa do casco. Então, laminite, né? Formação de uma linha avermelhada também no rodete coronário. Essa linha é interessante porque ela começa a surgir, né, no rodete coronário, nessa divisão onde acabam os pelos e começa o casco. E aí, à medida que a doença vai evoluindo nesse animal, logicamente que o casco continua crescendo, né? E essa linha ela tende a ir descendo junto com o casco.
Então isso também é um indicativo interessante até de você mensurar se esse animal está numa fase mais crônica ou aguda da doença, de acordo com o posicionamento em que essa linha se encontra no casco. Em regiões onde a doença é endêmica, os sinais clínicos são leves ou inaparentes, podendo ocasionar abortos. Então, isso é uma coisa que nos faz pensar, principalmente aqui em nossa região, embora isso, no nosso país, né, como um todo, embora isso não esteja muito esclarecido, seria o fato de que, de repente, a doença ela pode ser endêmica e ela se comportar de uma maneira silenciosa. De repente, as estirpes virais que circulam aqui, elas sejam tendam a causar uma infecção mais crônica. Então, quem sabe, né? Logicamente que isso precisa ser melhor elucidado pela ciência, mas quem sabe os animais eles não desenvolvem em sua grande totalidade a forma silenciosa da infecção, em que ocorre um impacto direto no crescimento desses animais e não seria o caso de ocorrer aquela doença mais clássica, mais clínica, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa investigar com uma maior profundidade para ter uma posição correta a respeito. Pode ocorrer morte por edema pulmonar, né? Nesses casos a gente observa a espuma saindo das narinas. Então tem também esse aspecto, esse envolvimento respiratório, em que o animal ele pode ter uma espécie de morte súbita. Aqui seria justamente o surgimento dessa linha que nós falamos, né? Na primeira imagem. A linha está bem mais acima, então isso significa dizer que esse animal foi infectado há pouco tempo. E aí na outra imagem, um animal já com uma certa cronicidade em que a linha vai descendo. Então veja que é um sinal interessante, né, que pode facilitar também na identificação da suspeita, diante de um surto, né? Se bem que, caso venham a acontecerem surtos da doença clínica no nosso país, outros sinais vão ser notados muito mais rapidamente do que essas lesões crônicas de casco. Podemos ter também hemorragias pontiformes na bolsa escrotal. Então, surgem petequias no saco escrotal desses animais. Então, tudo relacionado também com esses processos hemorrágicos. Inflamação do epidídimo e degeneração dos testículos. Então, a doença também pode afetar secundariamente a esfera reprodutiva, no caso desses machos reprodutores. E no caso de fêmeas, vai ocorrer também abortamento quando a infecção acontece em animais que estejam gestantes. Então, ela perde, né, a fêmea perde a capacidade de sustentar aquela gestação e acaba vindo também a ter o aborto. Em bovinos, a enfermidade ele tem um caráter subclínico. Então, veja só, na maioria dos casos, em bovinos infectados, né, o que é que nós vamos ter? Ulcerações na língua e cavidade oral, coronite, laminite e esfoliação da epitélio dos tetos. Então, parece, né, quando você observa isso aqui, parece que eu estou falando de febre aftosa. Né, lesões de teto, lesões de casco e lesões na mucosa oral. Então, vejam, é uma doença semelhante, idêntica à febre aftosa. Aborto, malformação também pode ocorrer, né? E quais seriam as lesões mais comuns em caso de fetos abortados? Hidrocefalia, microcefalia, cegueira, né? Outras deformações na mandíbula. Então são lesões que podem ser observadas nesses fetos, resultado da ação direta do vírus em útero. Então temos essas situações também em bovinos. Como nós falamos, né, a presença de anticorpos tem sido detectados em diferentes estados do Brasil, inclusive em trabalhos realizados aqui na nossa região, que vocês também, quem teve acesso ao material, pôde observar os trabalhos, né, que foram feitos aqui. Então, foram detectados não só no Brasil, mas também na Argentina, no Paraguai. Então, esses trabalhos eles indicam que o vírus está circulando aqui de alguma maneira. Como eu falei, necessita-se de uma elucidação em relação a isso. Né? De que maneira, quais são as estirpes, como essas estirpes estão se comportando nesses hospedeiros. Será que a doença circula entre alguma espécie silvestre e que, de algum modo, possa haver uma passagem, uma transmissão cruzada dessas espécies silvestres para animais de produção? Né? Como é que isso está acontecendo? Então, precisamos investigar um pouco mais a epidemiologia da doença nessas regiões onde nós temos a presença de anticorpos detectada.
Esse gráfico, essa tabela, ela foi retirada daquele artigo, né, da Ciência Rural, que foi publicado em 2009, e ele demonstra os resultados do levantamento que foi feito. Então, esse trabalho foi realizado em propriedades do sertão do estado da Paraíba e também da região da Borborema, aquela região mais próxima a Campina Grande, né, ali. Então, aqui no sertão foram amostradas 7.078 propriedades e na região da Borborema 6.664 propriedades. Então, veja o número exorbitante de propriedades que foram utilizadas no estudo, né? Então, o total, esses são o total de propriedades em cada região e mais à frente o N amostral, a quantidade de propriedades que foram amostradas dentro desse total. Então, através de cálculos estatísticos, foi determinado uma quantidade suficiente para causar o que nós chamamos de inferência estatística. Então, se vocês se recordarem lá das aulas de estatística, vocês vão lembrar que inferência estatística diz respeito a uma quantidade mínima de propriedades que podem ser amostradas, mas que esse N amostral ele tem capacidade de representar a verdade, tem capacidade de representar estatisticamente o que acontece praticamente em todas as outras propriedades que não foram amostradas. Então, ele reflete uma situação real em relação àquela doença. Tá? Então, desse total de propriedades nas duas regiões, foram amostradas 189 propriedades no sertão e 100 propriedades amostradas na região da Borborema. Então, uma coisa curiosa que foi observada nesse estudo, 22 focos da infecção foram detectados no sertão e nenhum foco na região da Borborema. Então, eu fiquei sempre me questionando aqui esse resultado. Logicamente que cada trabalho ele pode resultar em uma situação diferente, né? Vai depender de uma série de questões. Mas, veja, como uma doença ela tem uma transmissão primordialmente vetorial, né? Ela necessita de um inseto ou de várias espécies de artrópodes para ser perpetuada, a tendência é que, pelo menos o esperado, é que na região da Borborema houvesse focos e aqui no sertão menos focos, né? Porque nós sabemos que as condições climáticas da nossa região ela é um pouco mais agressiva, digamos assim, do que na região da Borborema. Então, ao meu ver, né, na região da Borborema, uma região mais fria, dependendo de onde você esteja, facilitaria a presença dos culicoides, que transmitem o vírus. Mas nós não observamos isso. Então, 22 focos. Quando nós falamos focos, estamos falando de propriedades que tiveram pelo menos um animal positivo. Então, isso é um conceito, né, muito amplo na estatística. Então, foram 22 propriedades com animais positivos no sertão e nenhuma na Borborema. Isso resultou em uma prevalência de 11,6%. Então, 11,6% das propriedades eram positivas, eram focos. Só que outra coisa interessante diz que nunca foi registrado na região a presença dos culicoides, que são os transmissores. Então, isso mais uma vez nos faz pensar de que forma a doença está circulando e também de que forma o vírus está atuando nesses animais aqui. Isso vai depender, né? Vai fazer com que nós temos que aguardar um pouco mais de pesquisas, um pouco mais o desdobramento dessas situações, para que nos próximos anos a gente possa entender, né, de repente até a evolução ou a utilização de métodos moleculares, para que a gente tente, de repente, detectar o vírus mais efetivamente nesses animais e a gente possa entender se esses anticorpos que estão sendo detectados, eles são anticorpos de contato ou são anticorpos realmente que estão sendo gerados frente a uma infecção ativa nesses animais. Então, tem coisas que, né, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Em relação ao diagnóstico, nós temos também uma série de situações, uma série de protocolos que podem ser utilizados. Inoculação em ovinos susceptíveis, e isso, de certa forma, tem ficado, né, um pouco em desuso, né, porque você vai desafiar esses animais com amostras suspeitas e aguardar que a doença se reproduza neles. Então, isso não é, do ponto de vista de biossegurança, mais tão seguro. Cultivo celular, aí sim, né, ou em camundongos, onde você vai semear amostras suspeitas e observar o crescimento viral nessas culturas celulares. Pode ser utilizado como teste sorológico o IDGA, a imunodifusão em gel de Agar,
uma prova muito simples de ser executada, né? Ou também o teste de ELISA, teste de fixação de complemento ou a imunofluorescência direta. Então, também como prova de diagnóstico que pode ser utilizado. O IDGA ele é mais utilizado porque, primeiro, né, ele é capaz de detectar anticorpos, né, que estão presentes ali no animal de forma crônica, IgG, e pela própria facilidade em execução e o custo frente às outras técnicas que nós temos. Então, é uma técnica mais barata de ser realizada. Essa sorologia ela deve ser feita de uma maneira específica. Então, quando você utiliza um teste sorológico para fazer o diagnóstico de qualquer doença, né, em animais, você tem que ter muito cuidado quando você faz um teste sorológico, um único teste sorológico nesse animal. Tá? Porque um único teste sorológico ele não vai te dar muita resposta da real situação daquele animal infectado. Então, o ideal é que sejam feitas sorologias comparadas, sorologias pareadas. Então, tipo, você faz uma coleta de sangue hoje, que nós chamamos do dia zero, submete esse animal a um teste sorológico e acompanha a evolução dessa infecção. Então, daqui a 3 ou 4 semanas, você faz uma nova coleta e submete ele ao mesmo teste. E você vai comparar se houve soroconversão ou não. Por exemplo, se o animal se mostrou positivo ou negativo no primeiro teste e no segundo. E também a quantidade de anticorpos, a titulação de anticorpos, se esses anticorpos eles aumentaram ou diminuíram ao longo dessas semanas que se passaram. Tá? Então, aqui também, né? Se você compara e você observa um aumento significativo no nível, na taxa de anticorpos que esse animal tem na segunda coleta frente à primeira, então significa que ele tem uma infecção ativa. Durante essas semanas que se passaram, o organismo do animal produziu anticorpos e elevou esses níveis séricos de anticorpos. Então é importante que você faça essa sorologia pareada, porque aí você vai, de certa forma, vai te auxiliar a saber se esses anticorpos são simplesmente anticorpos de contato, né, de memória que esse animal tem, ou se se trata realmente de uma infecção ativa. Em relação ao diagnóstico diferencial, então nós temos que ter em mente outras doenças que podem ter lesões muito parecidas. O próprio ectema contagioso, só que no caso do ectema, que nós vamos falar agora, né, as lesões elas são proliferativas e não ulcerativas, como é o caso da língua azul. Então, na língua azul se formam feridas mesmo, né, em baixo relevo. No caso do ectema, ao contrário, se formam crostas, né, que geralmente tem úlceras também, mas como resultado final, formam-se crostas em alto relevo. A febre aftosa é difícil de diferenciar com língua azul, então só através de técnicas confirmatórias é que você pode diferenciar as duas. No caso de fotossensibilização, aquelas áreas onde vão estar presentes as lesões são áreas com ausência de pigmentos, né, pouco pigmentadas, então isso também pode te ajudar no diagnóstico diferencial. Pododermatite também vai causar abscessos em casco, né, lesões de casco, porque você pode lembrar que esses animais aqui da língua azul podem ter claudicação e lesões no casco. Só que no caso da pododermatite, você vai ter a formação de abscessos mesmo na pata, pode ter descolamento de casco, e aqui geralmente não acontece. E a febre catarral maligna, que normalmente é fatal. Então esses animais que se infectam com o vírus da febre catarral maligna, dificilmente eles vão escapar. Também você tem uma hipertrofia de linfonodos. Então são coisas que podem te ajudar. Logicamente que vão ser lançadas mão várias técnicas para você chegar ao diagnóstico, né? Mas essas doenças citadas, elas têm um certo nível de semelhança com a língua azul. E as ações elas vão se basear principalmente no controle do vetor. Então nós vimos que, como é uma doença inicialmente vetorial, então você tem que controlar a presença do inseto. É a mesma situação da dengue, no caso de humanos, né? Então, a vacinação é uma estratégia utilizada onde é permitida, que não é o caso do nosso país, e devem ser feitas barreiras para evitar a movimentação de animais diante de um surto, como foi feito lá no surto de Vassouras. Controle de trânsito, controle de pessoas, controle de equipamentos, de tudo que entra e sai da propriedade, e o sacrifício dos animais infectados, para evitar essa disseminação e que esse problema ele se torne muito mais grave. Então a vacinação é um procedimento satisfatório, onde é permitida, mais uma vez é importante frisar, não elimina a infecção, mas reduz as perdas. Então os sinais nesses animais eles vão ser muito mais brandos.
Então você vai ter perdas econômicas muito menores, né? Os cordeiros recebem imunidade adquirida através do colostro, que dura por cerca de 3 meses. Então, a partir de então é que é feita a primovacinação nesses animais, quando essas taxas de anticorpos humorais passivos, né, via colostro, caem. Então, você faz a primovacinação para sustentar essa imunidade nesses animais. Outras medidas. Controle, né, de aguadas. Então, você drenar ou evitar poços, reservatórios de água, aguadas dentro do criatório, que justamente podem fazer com que ocorra uma proliferação de insetos ali. Evitar áreas ricas em matéria orgânica, pelo mesmo motivo, né, para evitar a eclosão das larvas desses insetos, desses mosquitos que possam atuar como vetores. As fezes devem ser destinadas a esterqueiras, né, porque você vai ter um aproveitamento muito interessante dessas fezes e também, consequentemente, evitar que elas se depositem e sirvam como berço na criação. E plantio de plantas como a citronela, que são repelentes naturais ao redor da instalação. Então isso afugenta esses insetos desses locais. Então seria também uma medida que pode ser tida, né, no controle, pode ser usada no controle. A presença de quebra-ventos naturais, como árvores e arbustos, que fariam o mesmo efeito. Possivelmente, né, poderiam barrar a entrada, a chegada de insetos que viessem a ser carreados pelo vento. Então, tudo isso, logicamente, que necessita de uma exploração, de uma investigação dentro da propriedade para saber como e onde aplicar cada medida dessa. E outra dica interessante seria essa história da morte dos culicóides. Então, verifica-se uma alta mortalidade dos insetos que se alimentam de bovinos que foram tratados com ivermectina. Então, até essas fezes elas vão ter um efeito neutro, né? uma neutralidade para a eclosão de ovos dos culicóides por 28 dias a partir dessa primeira dose de ivermectina. Então, também são medidas que podem ser utilizadas, logicamente, de uma maneira pensada, né? Sistemática, para também você não ficar administrando medicações nesses animais sem necessidade. Então, as outras medidas, eu creio que sejam mais importantes, como a própria limpeza das instalações, né? Então, tem essa... mas também existe essa informação que pode ser válida em alguns casos, principalmente diante de um surto. A aplicação de cal embaixo do aprisco e no local onde ficam as fezes acumuladas, para ter esse efeito larvicida. Então, cal virgem, né, pode ser aplicado seja em forma de pó, como também pincelado ou chapiscado com a utilização de pincéis ou outros equipamentos. Então, vai ter também esse efeito larvicida.